A paz de Deus, queridos irmãos. Meu nome é Érica. E o meu nome é Marcos e hoje contaremos o nosso testemunho. Irmandade, se conhecemos há 1 ano e 9 meses atrás. E os dias foi passando, Irmandade, aí conheci o Marcos, né? E confesso que eu não queria me envolver sério com ninguém. Devido a outro relacionamento, por esse motivo. Então, meu foco não era esse. E nossa amizade só foi crescendo, até que se tornou um relacionamento. E nesse meio tempo, nós já estávamos se gostando. E eu fui buscando confirmação de Deus. E Deus, toda vez que eu pedi uma confirmação, Ele me confirmava, que era da vontade de Deus. Irmandade, certo dia eu resolvi pedir ela em namoro. Só que antes disso, né, eu fui conhecer a mãe dela, a família dela, e a mãe dela se alegrou muito ao me ver. Ela sentiu uma alegria muito forte, tanto que ela sempre conta isso, né, que no começo, no primeiro dia que ela me viu, ela sentiu uma alegria muito forte. E começamos a namorar, Irmandade. Certo dia, a mãe dela me chamou para congregar. Eu ainda não conhecia a denominação, né, e eu, como eu falei, estava com aquele vazio, era um vazio espiritual, com confusão, né? Então a gente foi congregar. E confesso que eu já tinha andado por muitas denominações, porém eu me sentia vazio, eu não me achava, né? E quando eu cheguei lá, Irmandade, eu senti um preenchimento muito grande. Eu me alegrei, eu gostei daquilo e cada vez mais eu sentia vontade de ir, porque eu não sentia em outros lugares, eu não sentia vontade de ir. Essa era a diferença, e lá eu senti vontade de ir, cada vez mais eu senti esse sentimento. E eu já era uma testemunhada dessa graça. Teve um certo dia que eu chamei ele pra ir, ele foi. E nesse dia, na verdade, Deus usava na boca do servo de Deus para falar assim comigo. Serva a Deus na sua mocidade e muito será abençoada. Ele falou assim, batiza, casa, seja uma boa dona de casa e terá filhos abençoados. Ele falou cara a cara comigo, Irmandade. Lembrando que esse dia foi o primeiro dia que Deus foi comigo. E essa palavra nos fortaleceu. Cada vez mais nós somente se aproximávamos mais de Deus. E Deus foi fazendo um movimento tão grande, Irmandade, na nossa vida. Não demorou muito, Irmandade, e desse namoro partimos para o noivado. Pedi ela em noivado, depois de certo tempo, e a gente não tinha nada em mente, a gente apenas queria noivar, né? Eu iria comprar uma aliança e a gente iria noivar, devido às nossas condições financeiras. E era o grande desejo da minha mãe, né? Estar dando essa festa, mas ela não tinha condições e ela orou e entregou na mão de Deus. E Deus fez um grande movimento, tomou os corações dos servos deles aqui na terra. Então, Irmandade, Deus, Ele nos deu essa festa e preparou todas as coisas. Deus supriu a nossa necessidade, preparou aquilo além daquilo que nós imaginamos. E teve tudo com fartura, viu, Irmandade? Que até sobrou na parte da alimentação, na parte da roupa. Eu ganhei um vestido maravilhoso. Até aí, Irmandade, nós já estávamos jubilosos, contentes com o movimento que Deus estava fazendo em nossas vidas. Então, Irmandade, como minha esposa disse, mais uma vez a palavra de Deus se cumpriu em nossas vidas. O nosso noivado foi maravilhoso. Então, Irmandade, com a glória de Deus, 4 meses depois, marcamos a data do nosso casamento no civil. Por certo, se perguntou, né? Nossa, mas por que tão rápido, né? Tão pouco tempo assim. Porque antes, Deus já estava me incomodando já. Deus já estava me mostrando em sonho. Por certo, a obra que Deus tinha para fazer era para já, né? Enfim, marcamos, né? O casório e cheguei em casa, comuniquei a minha família e minha tia, né? E eu falei assim, tia, nós marcamos a data do nosso casamento. E eu falei assim, então tia, mas só que nós não vamos fazer nada, porque nós estamos sem condições, né? Então como que a data do casamento? Na minha mente estava marcando no final do ano, mas como que adiantou?
falando com ela nessa ligação. Aí ela falou assim pra mim: você lembra que Deus te prometeu? Então aquilo que Deus promete, aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Ele não é homem para que minta. E vai ter festa sim. E você vai sair daí vestida de noiva. E Deus vai te preparar todas as coisas, porque Ele é as condições. Aí ela falou: pode pegar no seu caderninho e anotando todas as coisas. Porque eu já vejo essa festa com o olho do Espírito. Vai orando, Deus, aí, me ajuda em oração. E nesse mesmo dia, Irmandade, no mesmo dia, Deus foi tomando os corações. A metade já da festa, das coisas, já estava já, Deus tinha preparado tudo. Em menos de um mês, Deus preparou todas as coisas. Foi uma correria. Foi uma correria, uma agitação. Eu dormia pensando no casamento, acordava pensando no casamento, e era uma ligação pra lá e pra cá. Minha tia falando: Érica, Deus preparou isso, Érica, Deus tomou o coração desse servo, Érica, Deus preparou tudo, Irmandade, tudo. Então foi anjos na terra que Deus colocou pra favor das nossas vidas. Eu tô aqui, Irmandade, dando glória a Deus. Foi perfeito, foi maravilhoso meu casamento. Irmandade, mais uma vez, a promessa de Deus foi cumprida em nossa vida. Nosso casamento, como a minha esposa disse, foi maravilhoso também, assim como o noivado. A Érica morava em outra cidade, mais ou menos 1 hora de distância. E a gente já estava casado, porém, ela tinha algumas obrigações na cidade dela. E a gente iria esperar um pouco ainda pra ela vir morar comigo, né, na minha cidade. Porém, Irmandade, algo falava pra minha esposa e pra minha sogra que aquilo não era certo, né? Pois a gente já estava casados. E que, independente das circunstâncias, não estava certo, né? Como eu sempre morei sozinho, eu ficava ali sozinho, sendo que a gente estava casados, né? Então, certo final de semana, a Érica juntou as coisas juntamente com a mãe dela, com a família dela lá. Eles colocaram no carro e ela veio pra cá, pra morar comigo. E nesse mesmo dia, Irmandade, que ela estava aqui comigo, ela, sem acreditar, olhou pra mim e falou assim: nossa, amor, parece que eu nem tô acreditando, a gente tá casado. Agora só falta a gente batizar, né? Eu lembro que eu falei pra ela, né? Falei assim: amor, então Deus vai dar esse sinal pra gente. Ela falou: é verdade, né? Deus vai dar um sinal. Até agora Ele esteve com a gente e assim vai continuar. Vamos congregar hoje? Ela me disse. Porém, ela queria congregar na central. E eu já congregava aqui, e às vezes quando ela vinha aqui no final de semana, a gente congregava na minha comum, né? Que é aqui na vila. Porém, ela queria na central, que é no centro, na cidade mesmo. E eu, com medo de deixar a moto na central, lá na cidade, fiquei meio assim. Falei: mas na central, eu tenho medo de roubar a moto. Enfim, a gente acabou que fomos mesmo na central. E a Irmandade, imagina, chegando lá, era culto de santo batismo. Irmandade, e eu lembro que chegando lá, a igreja estava muito cheia, tinha realmente muita gente. Eu lembro que eu cheguei, o banco que eu escolhi tinha apenas 3 irmãos. Os outros estavam assim, tinha muita gente mesmo. Irmandade, então assim que eu cheguei lá, não demorou muito e Deus logo começou a me incomodar. Os meus braços começaram a formigar, aí começou a tocar os hinos. E eu lembro que eu peguei e tirei o relógio e coloquei no banco do nada, sem mesmo pensar, foi no automático isso. Aí o irmão que estava do meu lado esquerdo perguntou: o irmão vai batizar? Eu peguei e falei: irmão, eu e minha esposa pedimos um sinal para Deus hoje. E eu acredito que esse é o sinal. Irmandade, e quando eu olhei para minha esposa, ela também estava numa agitação muito grande, porque Deus também estava incomodando ela. Porém, quando eu falei para esse irmão que estava do meu lado esquerdo, minha agitação acabou, cessou ali. E eu reparei que esse irmão ficou muito agitado. Então, no fundo do meu coração, falou assim: chama ele para batizar, pois não existe outro caminho.
Eu pensando que era coisa da minha cabeça, falou novamente, chama o irmão para batizar. Eu chamei e falei, irmão, vamos batizar? Não existe outro caminho. Então esse irmão começou a ficar ainda mais agitado, ele não falou nada, mas ele ficou agitado. E eu, como eu disse, a minha agitação tinha acabado, e eu fiquei quieto ali, em comunhão, escutando os hinos, e de repente, quando eu menos esperava, esse irmão, glória a Deus, olha pro lado e fala, irmão, vamos batizar então? Eu falei, glória a Deus, vamos batizar, irmão. Eu e ele levantamos. E assim eu olhei para trás, minha esposa também levantou, e Deus fez essa obra na nossa vida. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Então, a Irmandade, como Jesus esteve com nós o tempo todo, nesse presente momento, no dia do nosso batismo, Deus nos deu força e nos guiou, nos acompanhou. Estamos aqui dando glória a Deus. Glória a Deus. E para todos que estão esperando em Deus, não desista, porque Deus é o cumpridor da palavra. Amém. Aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. Não perca a fé. Glória a Deus.